Pois então, que tal o governador tomar os papéis da nossa União? A União, eu falo do União-Estado, né? A competência legislativa para tratar dessa área é exclusivamente do nosso Congresso Nacional, lá em Brasília. Ou seja, eu não estou aqui criticando o decreto em si, nos termos e nas medidas que são cabíveis a ele, mas sim exclusivamente no artigo 48, parágrafo único do decreto 55.240, de 10 de maio de 2020. Qual é que é a nossa discordância aqui? O que acontece? O artigo 48, como a gente já havia comentado na terça-feira, sobre os crimes em épocas de pandemia, ele prevê, o artigo 268 do Código Penal, ele prevê o crime de infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação da doença contagiosa. Até aí, sem problema nenhum. O problema vem no parágrafo único desse decreto, que diz que a autoridade deverão adotar as medidas cabíveis para a punição civil, administrativa e criminal, bem como para a prisão em flagrante. E segue o decreto. Qual é que é o problema principal aqui? O problema é que o artigo 268 do Código Penal, ele tem uma pena em abstrato prevista de 1 mês a 1 ano de prisão mais multa, de detenção mais multa. O que isso acontece? Esse crime, ele é considerado um crime de menor potencial ofensivo e ele possui um procedimento do Juizado Especial Criminal. Ou seja, na pior das hipóteses, você nunca iria ser preso. Obviamente que dependendo do seu status como cidadão, se já respondeu algum processo, como é que está a sua vida lá no fórum, correto? A vida pregressa. A vida pregressa, justamente. Então, o que acontece? A prisão em flagrante, ela é uma prisão pré-cautelar. Para o nosso público entender um pouquinho, quando você é preso em flagrante, existe um procedimento com maiores detalhes a ser preenchido pelo delegado. Então, você tem o auto de prisão em flagrante, o delegado ele tem até 24 horas para encaminhar esse auto de prisão em flagrante para o Poder Judiciário e o Judiciário despachar homologando o flagrante e daí tomando as medidas que devem ser tomadas, ou relaxando a prisão, se for ilegal, ou decretando a prisão preventiva. E é justamente por isso. O cidadão ele pode ficar 24 horas preso até que tudo isso se desenrole. A questão principal é que, como o procedimento dele é um procedimento mais simplório, quando eventualmente algum cidadão cometer algum desrespeito a essa norma do Estado, não é que vai acontecer nada com ele. Eu não estou dizendo para você desrespeitar a lei, porque a lei tem que ser cumprida, por mais que nós não concordemos com ela. Mas o que deve ser feito é a lavratura de um termo circunstanciado, ou seja, o cidadão ele obrigatoriamente vai ter que ir fazer esse procedimento, mas ele é muito mais simplório. Ele se limita a fazer o registro da ocorrência no órgão adequado e depois assumir um compromisso de chegar até o fórum e comparecer no juizado. Só isso. O que evita todo esse procedimento mais complexo, que é da prisão em flagrante, né? Então, nesse ponto, o decreto ele está eivado de uma ilegalidade e até um autoritarismo, eu diria. Não me arriscaria a usar essa palavra. O governador pode muito, mas não pode tudo, né? Nós vivemos num Estado democrático de direito e nós temos que observar a sua competência. E, portanto, posso falar que aqui o governador é incompetente tecnicamente, né, para legislar em matéria processual penal. Ele está ampliando um espectro acusatório aqui, agravando, portanto, a vida do cidadão comum, né? E a sua assessoria jurídica não flagrou esse aspecto? Pois olha, está muito bem assessorado. Daqui a pouco não imagina o que tenha acontecido, ou até pelo efeito simbólico disso, para a população ficar com medo, né? Com uma prisão em flagrante é uma coisa que, se você fala em prisão, ok, né? Agora, prisão em flagrante parece que é uma coisa que é mais, possui um tom mais
mais forte, então as pessoas acabam Mais pesado. mais pesado, com certeza.